Olá, meus caros amigos e amigas. O Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de agosto, concluiu o julgamento de uma ADIM, a ADIM 4.219, que foi proposta pela OAB, impugnando dispositivos de resoluções do CNJ e do CNMP. Parte desse pedido foi julgado prejudicado porque a resolução do CNJ impugnada foi alterada, mas foi analisado o pedido no que tange a resolução do CNMP. O que entendia o autor, a OAB? Que era inconstitucional o artigo 2º da Resolução 40 de 2009, houve uma alteração, agora é essa resolução que eu mencionei, que reconhece os cursos de pós-graduação como atividade jurídica. Vocês sabem que, para o ingresso nas carreiras do Ministério Público e da Magistratura, a Constituição exige 3 anos de atividade jurídica. E o CNMP, regulamentando o que se entende como tal, incluiu os cursos de pós-graduação. É importante destacar que a decisão do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da resolução do CNMP, não implica que o Supremo Tribunal Federal, por sua decisão, automaticamente passou a determinar que qualquer curso de pós-graduação vale automaticamente como atividade jurídica. Não é isso. O que se deu foi o reconhecimento de que a regra contida na resolução do CNMP tem esse valor e isso não viola a Constituição. Bom, o que diz a regra do CNMP, a resolução 40? Ela diz o seguinte, que os cursos de pós-graduação lato sensu, os cursos de especialização, como os que o Damásio oferece, quando reconhecidos pelo Ministério da Educação, que é o caso dos nossos cursos aqui do Damásio, conferirão ao candidato o correspondente a 1 ano de atividade jurídica. Notem, porém, um detalhe. A resolução é expressa ao dizer que, para que se compute esse prazo de 1 ano de atividade jurídica, é obrigatório que o curso tenha duração mínima de 1 ano. Então, existem pós-graduações com períodos mais curtos. Eu quero destacar, a resolução deixa claro, artigo 2º, parágrafo 1º, que nos casos da pós-graduação lato sensu, é necessário que o curso tenha duração mínima de 1 ano e carga horária de 360 horas, pelo menos. Tá certo? Como é o caso, repito, das pós-graduações que o Damásio oferece. Mas veja, aqui no curso nós temos pós de prática de 6 meses e pós-graduações de 12 meses, não é? Nesse caso, as de 12 meses é que computar-se-ão como atividade jurídica nos termos da resolução, tá certo? Os cursos de mestrado valem 2 anos e doutorado 3 anos, tudo em conformidade com a resolução. Muitos perguntaram, professor, e para os outros concursos, isso também vale como atividade jurídica? E eu te respondo, olha, primeiro, para a magistratura, por hora não, porque o CNJ revogou a resolução anterior que autorizava a pós-graduação como atividade jurídica. Creio, porém, que, com essa decisão do Supremo, a tendência é que o CNJ altere a sua resolução para restabelecer que a atividade jurídica também pode ser computada a partir de pós-graduação. Mas isso é uma especulação, não sei, vamos aguardar. Professor, concurso para delegado de polícia, quando exige atividade jurídica, a pós-graduação vale? Olha, depende do que dispuser o edital. Há editais que adotam critérios semelhantes ao CNJ. Por exemplo, o delegado de Polícia Civil de São Paulo, no último concurso, incluiu no edital a exigência de 2 anos de atividade jurídica e seguiu exatamente as diretrizes do CNJ, ou seja, não incluiu pós-graduação como atividade jurídica. Mas isso não quer dizer que se você vai prestar um concurso para magistratura, para delegado de polícia ou para outras carreiras, que a pós-graduação não terá utilidade. Não, pelo contrário. A pós-graduação nesses concursos vale como título, tá bom? Eu mostro aqui para vocês rapidamente, tá? Veja, esse é o voto do ministro Fachin na ADIM 4219, não é? É o voto que prevaleceu. Repito, foi decisão julgada pelo Pleno do STF no dia 5 de agosto de 2020. Uma espetacular decisão, né? O reconhecimento de que pós-graduação enriquece a cultura jurídica e isso tem que ser considerado como atividade jurídica, até porque favorece o ingresso nas carreiras públicas de pessoas que têm uma visão acadêmica, uma visão mais ampla, uma visão mais aprofundada.
no meu modo de ver, corretíssima a decisão que acabou prevalecendo. Esse o voto, repito, do ministro Edson Fachin, tá bom? Mostro aqui para você a resolução, tá bom, do CNMP, ó. Está dizendo aqui, né, o que se considera atividade jurídica, e aqui vem, ó, mais adiante, também, artigo 2º, também são considerados atividade jurídica, desde que integralmente concluídos com aprovação, os cursos de pós em direito, ministrados pelas escolas do MP, da magistratura, da ordem, e como pós reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou órgão competente. Observe aqui, ó. Os cursos, o parágrafo 2º, os cursos de pós-lato sensu compreendidos no caput deste artigo deverão ter no mínimo 1 ano de duração e carga horária total de 360 horas-aulas distribuídas semanalmente, tá bom? E independente da duração, conta-se 1 ano para pós-lato sensu, 2 para o mestrado, 3 para o doutorado. Tá certo? Outra coisa que perguntaram também bastante para mim, recebi várias perguntas no Instagram. Professor, eu concluí a pós-graduação e ela não exigiu elaboração de monografia. E aí, como é que funciona? Vai valer como atividade jurídica? Sim. Se a instituição não exige para a conclusão dos créditos a monografia, e você concluiu os créditos conforme as exigências da instituição, isso valerá como atividade jurídica. Tá certo? Espero ter trazido a vocês os esclarecimentos sobre essa relevante questão, não é? Como funciona a contagem da pós como atividade jurídica para concursos públicos. Aproveito para convidá-los. Se tiverem interesse, nós oferecemos aqui no Damásio. Eu coordeno a pós de Direito Penal e, junto com o meu amigo professor Guilherme Madeira, a pós de Processo Penal, cursos que têm essa duração mínima de 1 ano, essa duração exatamente de 1 ano, essa carga horária de 360 horas distribuída semanalmente, ou seja, nos termos da Resolução 40 de 2009 do CNMP, tá bom? E para os outros concursos, embora não valha como atividade jurídica, vale como título, o que te ajudará ao final na classificação. Bons estudos e um grande abraço.